Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Já está no ar aqui o programa Amor Vencerá, com as imagens direto do Vaticano, do velório do nosso querido Papa Francisco, não é? A TV Canção Nova está nesses dias fazendo uma grande cobertura de todos os acontecimentos, levando também a você a viver esse dia, a mergulhar nesse dia que é Páscoa, mas ao mesmo tempo, né, é um dia de luto, um dia de oração pelo Sumo Pontífice que nos deixou, né? É tempo de nos unirmos à Igreja. E a Canção Nova faz esse papel, levar você para dentro da igreja nesse momento, para você ver, para você sentir todo o clima, para você rezar junto conosco. E aqui hoje também no Amor Vencerá, vamos estar rezando também nessa intenção. Acolho você de todo o Brasil que nos acompanha, está acompanhando toda a cobertura que a Canção Nova está fazendo nesses dias. Reze por nós para que sejamos canais da graça de Deus e para que levemos ao povo de Deus tudo isso que a igreja hoje precisa viver e está vivendo. Graças a Deus, hoje aqui não estou sozinha, o Padre Wagner já está aqui no meu lado, comenta também essas imagens, né, Padre, sua bênção. É uma grande graça para todos nós ter oportunidade, né, porque a gente não tem oportunidade de ir lá em Roma hoje, mas a gente pode assistir pela TV Canção Nova, e a Canção Nova está ali, né, fazendo essa grande cobertura para nós. E a Praça de São Pedro estava muita gente que foram para a canonização também do Carlos Acutis, né? E que está vivendo esta graça, né? De poder, não houve a canonização, porque o Papa veio a falecer, mas está lá. E foi uma grande oportunidade para muita gente que está vivendo também o sínodo da igreja, que foram para o sínodo, né? E de repente puderam participar deste momento junto com a igreja, junto com todos nós, de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa, né? Viver este momento de luto, né, da igreja. A sede está vacante, né? A igreja, quando falta o padre, o Papa, quer dizer, falta o Papa, ela está vacante, a sede, né? Está faltando alguém especial para nós. E agora é o tempo de rezar, né? Isso mesmo, não é o tempo de especulação, né? Não. E até mesmo isso se levanta muito, né, na internet, e são muitos comentários. É o tempo da igreja rezar. Saímos da quaresma, não é, Padre? Rezando, entramos no tempo pascal e Deus nos chamando a continuar em oração. É muito lindo, porque assim, sempre que as pessoas especularam na igreja, há muitos anos tem essas especulações, mas nunca foram aqueles que eles especularam, né? O Espírito Santo age, porque os cardeais não têm contato com as pessoas, eles estão fora, é fechado, são 135 cardeais, e está fechado, vão ficar fechado ali para esse momento, não tem celular, não tem nada que entra lá dentro, então não... É só oração, os primeiros dias só oração, só oração. Rezam, pedem o Espírito Santo e vão rezar, vão celebrar. Então, para que Deus ilumine, para que venha um novo Papa. Né? E que alegria quando aquela fumaça branca começar a aparecer. É emocionante, emocionante. Né? A nossa igreja é muito bonita, é bela. Todos na praça que estão lá esperando, gritam, vibram, pulam, choram, né? Então, enquanto velamos o Papa, nós já estamos rezando para um novo Papa que vem também, né? Que seja o eleito de Deus para esse tempo que nós necessitamos, né, Isso mesmo, mas esses dias os dias de oração pela alma do Papa Francisco, é o dia de nós entrarmos, né, em sintonia com o nosso Senhor, pedir também por todos aqueles que estão ali envolvidos, né, nesse grande velório, nesses dias em que a igreja, né, vive o luto, vive a Páscoa, mas também por providência divina, vive também o luto, né? Sabemos viver nesta alegria, mas uma alegria contida, uma alegria que respeita a morte do Sumo Pontífice. Vamos rezar. Acolho aqui também o Sapo, que está aqui comigo, graças a Deus. Flavinho, que veio hoje cantar para a gente, né? Bem-vindo, irmão.
também a sua presença é importante. Meus irmãos que estão aqui acompanhando esse programa ao vivo, né? Bem-vindos. Alguns já chegaram para o nosso acampamento da Divina Misericórdia, outros ficaram da Semana Santa. Sejam muito bem-vindos. Aliás, eu mando um abraço a todos que estiveram aqui durante a Semana Santa, diante também do Tríduo Pascal, né? Que foi uma bênção, graças a Deus. E para você que também está vindo para a Festa da Misericórdia, vai ser uma grande bênção. Mando um abraço especial a Portugal, né? Amanhã já estou indo para Portugal, porque estarei na Festa da Misericórdia em Portugal e depois fazendo algumas missões ali pela região, né? Estarei lá, se Deus quiser, eu e o meu esposo. Rezo também pela minha viagem, se Deus quiser vai dar tudo certo. É claro, né, Padre, nossa oração hoje é pela alma do Papa Francisco, é pela nossa igreja, são por aqueles que estão à frente da igreja hoje, os cardeais. Nós nos unimos em oração a todos eles, mas também eu rezo por você que ficou triste com essa notícia, né? E disse, meu Deus, agora que eu ia me alegrar com a Páscoa, né? Acho que é um pouco semelhante à palavra que nós vamos trazer hoje dos discípulos de Emaús, né? Que não entenderam, né? A alegria da Páscoa, né? E se afastaram e ficaram tristes e ficaram com a mente ofuscada. Vamos rezar nesse sentido por você que ainda precisa recuperar, né? Esperança, alegria nesses dias pascais. Mas nós colocamos todos vocês em oração, né, Padre? Temos que rezar, né? E é tão bom, porque assim, quando a gente começa a entender bem a Páscoa, a alegria dela, ela não é sempre um momento da gente aprofundar na nossa alma essa riqueza, essa alegria de estarmos, né, vivendo a Páscoa. Primeiro é a Páscoa. Saber que a morte foi vencida, a morte foi vencida. Ela não tem mais poder sobre nós. Então, por isso nós temos essa alegria de celebrar também a Páscoa com o Papa, né? Isso mostrando mesmo. A vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, nos devolvendo a alegria da eternidade. Então, a alegria da eternidade no nosso coração nos chama a viver este momento também, levando esta riqueza para todos nós no nosso coração e também por toda a igreja, né, que celebra hoje a Páscoa do Papa. Isso mesmo, Padre. Antes da gente falar em outras intenções, tem aqui também na nossa cestinha os nossos produtos de evangelização. Tem o meu livro, Mulheres Empoderadas do Espírito. Você que quer também, né, um curso, um final de semana sobre esse tema, está aqui à sua disposição. Olha, maravilhoso, viu? Eu indico super. As talhas do milagre, né? Onde você vai aprender a encher as talhas com Nossa Senhora. Inclusive, em novembro, eu vou estar numa peregrinação aos santuários marianos, enchendo as talhas, se Deus quiser. E aqui, Padre, tem uma novidade. Eu já recebi a minha caixinha, né, do acampamento mariano. Padre, me ajuda aqui para abrir a caixinha, que tem uma surpresa nessa caixinha especial de Nossa Senhora. Você que já está planejando vir ao acampamento ou que está assistindo, olha, tem também a oração, ó, a consagração à Nossa Senhora, tem o terço, tem também uma pulseira, tem também um outro terço, né, que é o terço, a coroa das virtudes de Maria. Não é linda essa caixinha? A minha já está lá em casa, viu, Padre? Inclusive eu fiz dela o meu depósito dos pedidos de oração. Então, muitas pessoas que me pedem orações, eu coloco lá na minha caixinha de Nossa Senhora. Está à sua disposição no loja.cançãonova.com. Tem também os livros do Padre Wagner, que sempre deixa aqui, né, com muito carinho. Cura, Senhor, onde dói. Inclusive, o Padre prega bastante retiro com esse livro, né? Vale a pena você adquirir. E também o livro Derrubando Muralhas, Construindo Pontes, do Padre Wagner Bahia. Entra lá no loja.cançãonova.com e você vai adquirir todo esse material de evangelização. Para quê? Para fazer bem para você, né? Faz bem a gente ter um livrinho aí de cabeceira, a gente aprender um pouquinho mais, a gente realmente construir a nossa fé. Flavinho, eu quero rezar por pessoas que deixaram aqui também o seu pedido de oração, ó, por um emprego, para Andréia, que está desempregada há 3 anos, né?
Também quero colocar aqui pela Manuela, pela doença dela, está meio debilitada, né? Quero colocar também o Lucas, que foi para o hospital lá em Recife. Eu coloco também pela Karine, né? Anne Karine, pela sua vida, pela sua família. Coloco também aqui de coração, né? O João Antônio, pela saúde de seu neto, João Antônio Carlos, de 3 anos, também está aqui. Tem bastante pedidinho de oração aqui, graças a Deus, que a nossa produção separa para nós, né? Também pela Regina, pela Paloma, e por você que está entrando em contato conosco também pelo Instagram, pelo nosso call center, pelas suas intenções, nós rezamos de coração. Temos aqui o aniversário também da Eliana Otávio, lá de Varginha, está assistindo pela TV, por Alexandre da Silva Cunha, pelo aniversário também da Amanda Carlos, 25 anos lá de Maringá. Quero rezar também por todos os meus amigos lá da Bolívia que estão assistindo com a gente neste Amor Vencerá, comunidade, toda a família Sagrada Família, o grupo de oração da Sagrada Família que eu tive com eles nesse tempo da Semana Santa. Que bom, fizemos a Semana Santa graças lá na Bolívia. Deus. Também para a família do Eduardo, da Regina, meus amigos lá, né? Também a família Moreno, que é minha família, que eu fico lá na Bolívia, na casa deles. Um abraço para todos, né? Todos do grupo da Sagrada Família, todos que estiveram conosco, né? Quero rezar também pelo grupo Defensores da Fé, né? Que eles são um grupo que também está lá lutando pela fé. Temos Jovens do Milagros, né? Muita gente que está conosco lá na canção, assiste a Canção Nova, participa conosco, tem um carinho especial pela Canção Nova. Então eu quero rezar por cada um deles também, que pediram que rezasse por eles. Amém. Obrigada, Padre Flavinho. Agora sim. Quero colocar cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui na Canção Nova, já estão conosco e trazem no seu coração também. Todo mundo que vem na Canção Nova traz o coração cheio, não é, de intenções, de pedidos pessoais, mas também de pessoas que sabem que você vem na Canção Nova. Sempre pede para você, quando estiver lá, reza por mim. Quando estiver no Santuário do Pai das Misericórdias, pede por mim. Se estiver nos programas, reze por mim. Então, já acolho também o que você traz no seu coração e apresento como minha intenção a Deus. Eu quero pedir pelas pessoas, a gente está tendo um surto de dengue muito grande no nosso país, na nossa região especialmente, né? Verdade. Mas o Padre Samir me mandou mensagem hoje de manhã, teve uma dengue hemorrágica, graças a Deus já está se recuperando, ele é lá de São Carlos, um grande amigo, e também o Eduardo, lá de São José dos Campos, que é o pai da namorada do meu filho Rafa, né? O Eduardo está internado também com uma dengue hemorrágica, graças a Deus já está se recuperando, mas quero também somar em oração por ele e quero também aproveitar e colocar aqui 2 eventos que eu vou estar e já colocar em oração, porque a nossa vida de evangelização ela é sempre movida por essas orações, né? O nosso ser missionário ele é nutrido e apoiado por essas orações. Então quero pedir orações para todo o povo de Macaparana, que a gente vai estar junto nesse domingo, na Festa da Misericórdia também, aí no Pernambuco, uma comunidade que tem como carisma a misericórdia. E a partir da semana que vem, quinta-feira, estou chegando também nos Estados Unidos, para uma missão na paróquia St. James, aí em New Jersey, em Newark, a cidade de Newark, que é muito conhecida, tem muitos brasileiros. Se você está aqui no Brasil, principalmente a mineirada, né? Tem muito parente lá em Newark, avise esses homens que você conhece para estarem conosco na St. James. Eu vou estar animando a missa na quinta-feira de adoração, que é a quinta-feira que vem, né? Próxima quinta-feira. A sexta-feira também tem uma missa especial. E aí no final de semana eu encontro para homens na paróquia St. James. Quero colocar já no coração de Deus cada um desses homens que Deus tem como alvo para alcançar. Quem sabe essa pessoa nem sabe ainda, mas ela é alvo da misericórdia de Deus. Eu quero colocar também todos esses corações já no coração Amém. de Deus. Deus abençoe a sua missão, né? Vamos cantar, já vamos trazer a palavra de Deus, que é o evangelho do dia de hoje. Vamos pedir ao Senhor Jesus toda a graça de vivermos um tempo pascal diferente, não é, gente? Um tempo pascal misturado com o luto, oração, intercessão, mas um tempo pascal cheio de esperança. Quero convidar você que está aqui, se você pode ficar em pé agora, nós vamos orar, preparar o nosso coração para escutarmos a palavra de Deus e sermos transformados por essa palavra. A palavra de um Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade, que é compaixão. Eu quero convidar você a levantar os seus braços, se você pode fazer isso agora, erga bem alto os seus braços.
abra o seu coração, disponibilize o seu coração ao Espírito Santo, para que Ele venha preparar o nosso coração e que a palavra caia no nosso coração como a semente cai na terra boa, e caindo na terra boa, que ela produza muitos frutos em nossa vida. Vamos cantar juntos pedindo isso. Vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez peça, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E agora nós declaramos isso com toda a fé. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Então peça, vem, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. E agora ore no Espírito, então deixa o Espírito Santo convencer o seu coração que sozinho você não pode, sozinhos nós não podemos. Por isso, assim como Jesus foi ao encontro daqueles discípulos, nós te pedimos, Jesus, também hoje, agora, envia o teu Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o divino amigo, Senhor, aquele que caminha conosco. Vem Espírito Santo preparar os nossos corações, tira de nós toda distração, ilumina os nossos pensamentos, abre os nossos ouvidos, Espírito Santo. Ilumina-nos da sabedoria, Espírito Santo. Vem sobre nós, abre os nossos olhos, assim como Jesus fez com aqueles discípulos de Emaús, para que possamos assimilar a palavra e sentir que o Senhor está do nosso lado nesse tempo. Vem Espírito Santo de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje é o Evangelho do dia, Lucas 24, de 13 a 35, o episódio dos discípulos de Emaús, onde o Senhor vai nos narrar, São Lucas vai nos narrar no capítulo 24. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam ao povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Então eles estavam ali, tecendo a conversa, e falavam, e estavam ali remoendo todos os fatos. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou então o que foi. Então os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo deram um susto, e elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos.
e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas a ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Então, quando chegaram ao povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu em frente deles. Então eles disseram um ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? E naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde se encontravam os 11 reunidos com os outros, e confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meus irmãos, essa palavra para nós, ela é maravilhosa. Ela diz de nós, da nossa incredulidade, dos momentos que temos tristeza no nosso coração, dos momentos em que não sentimos Deus, em que nossa visão está ofuscada, em que a gente não enxerga Deus, embora Ele esteja do nosso lado, em que a gente não entende os fatos, né? E eu faço uma leitura atualizada deste Evangelho. Veja, nós estamos na Páscoa, nós estamos na alegria pascal e nós perdemos o nosso Papa, né? E quantas pessoas nesses dias, sem entender, se sentindo órfãs, como os discípulos naquele momento, né? Se sentindo sozinhos, naquela insegurança, sem saber o que vai ser daqui adiante, até mesmo lendo ali falsas profecias na internet, com medo. Padre Wagner, eu já encontrei pessoas com medo, né, do que pode acontecer daqui para adiante. Igualzinho aqui os discípulos de Emaús, que não enxergavam que o Senhor estava do seu lado. E o grande remédio foi ler e reler as Sagradas Escrituras, e Jesus partiu o pão com eles, ou seja, permanecer em Deus para que a gente possa entender as coisas de Deus. Sem Ele vai ser impossível, né? Então hoje os discípulos só acalmaram o seu coração, voltaram para trás, porque estavam abandonando a missão. Estavam com medos, inseguros, fugindo das situações, porque não compreendiam, né? Às vezes a gente não compreende a morte, não compreende o sofrimento, as tribulações, as dificuldades, as inseguranças, porque Jesus dizia: como sois sem inteligência, né? Porque a nossa confiança às vezes está em nós mesmos, né? A gente coloca em nós, nas pessoas, e não em Deus. Então, por nós não relacionarmos bem com Deus, nós temos essas fragilidades em nossa vida, né? Muitas vezes, as palavras de outras pessoas, como a Rogerinha dizia, que as especulações que estão no mundo falando, quem vai ser o novo Papa, quem vai ser isso, aquilo, que vai ter profecias falsas, que esse Papa que vem pode ser o final dos tempos, nada disso. Não tem nada disso. Jesus já deixou bem claro, né, como serão as coisas. Então, nós estamos rezando,
fortalecendo a nossa vida em Deus, confiando. Por isso a Canção Nova está transmitindo, as televisões estão transmitindo todo este momento de Roma, para serenizar o nosso coração, para a gente não ter medo, porque Deus é o Senhor da igreja, Jesus é a cabeça da igreja, nós somos membros deste corpo, é nele que está a nossa confiança. Então, quando os discípulos ouviram Jesus, ele revelou a palavra de Deus para ele, falou lá de Moisés até chegar nele, para que o coração dele se acalentasse nas promessas de Deus. Olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí eles lembraram, quando Jesus partiu o pão, né? Por isso que quando nós vamos à missa, nós entramos em comunhão com ele, pelo corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia, nos tornamos um com ele, para a gente se fortalecer, se manter de pé, resistir às provocações, né? Ter segurança de saber que ele está vivo e ressuscitado no meio de nós, que nós não estamos sozinhos, que a igreja não está só. É uma sede vacante hoje do Papa, mas Deus já está elegendo o novo de Deus para nós, né? Então, nós queremos que no dia de hoje você reze, se fortaleça em Deus, faça como os discípulos. Vamos para trás, vamos voltar para aquilo que é a nossa vida em Deus, né? Se estavam caminhando para outros lugares, estavam com medo, estavam inseguros, estamos tristes, estamos com algum problema, é hora da oração, é hora de se colocar na presença do Senhor, é hora de rezar, é hora de clamar o céu, o socorro do céu. Amém, é isso mesmo, Padre, é hora da oração. Por isso eu quero convidar você que está aqui nos acompanhando ao vivo, vai ficar em pé, vamos rezar. Tem muita gente desanimada por aí, não é? Tem gente que viveu a quaresma inteira, até rezando o texto de madrugada, e às vezes saiu até aqui da chácara, né? Sem a sua cura, sem o seu milagre, sem uma resposta de Deus. E aí começou a semana chateado, começou a semana desanimado, aí veio a notícia da morte do Papa, enfim, mergulhou o coração de volta na tristeza. Vamos rezar pelo nosso povo, vai erguer nos seus braços e vai pedindo ao Senhor que se derrame ainda sobre nós, né? A alegria do ressuscitado, a esperança que Ele traz a nós, a alegria de sermos igreja, de vivermos a beleza da nossa igreja. Sim, o luto pela perda de uma pessoa tão querida no nosso meio, mas a beleza da Páscoa que Ele fez, da ressurreição que o aguarda, da promessa de Deus que está sobre Ele, não é? De uma vida em Deus, de uma vida entregue a Deus e de uma vida semeada, né? Colhida por Deus. Bendito seja Deus pela sua obra, que não entendemos agora, pelas coisas que não compreendemos, mas que temos a certeza, o Senhor não nos abandona. E a frase, né, dos discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, fica com a tua igreja nesse momento, fica com os teus filhos, fica ao nosso lado, Senhor Jesus, permanece no meio de nós, deixa o nosso coração arder. Vai pedindo isso a Deus, vai rezando, se expressando, vai pedindo ao Senhor: Senhor, então desvela o meu olhar, Jesus, a confusão da minha cabeça, aquilo que me faz ficar triste, deprimido, aquilo que me faz ter falta de fé hoje, aquilo que me faz até retroceder, como os discípulos de Emaús se distanciaram de quem? De Jerusalém, dos discípulos, dos apóstolos, da igreja, que faz com que você se distancie da Eucaristia, da palavra, todo espírito de pessimismo, desânimo, em nome de Jesus, que seja extirpado do meio de nós, mas que o Senhor alimente o nosso coração com esperança. Vai dizendo: vem Espírito Santo de Deus sobre mim, vem dar um sopro, uma vida nova, um sopro de esperança, um sopro de alegria, de entusiasmo, de fé, de entrega, de abandono. Eu confio
confio, eu espero. O Senhor está caminhando comigo, o Senhor está do meu lado. Senhor Jesus, derrama a tua graça, solte a sua voz no Espírito, vá orando, vá orando, vá orando. Quiriria labalaria labalarie, quiralamarie lelerio bala. E toda sombra de pessimismo, que toda tristeza que não vem de Deus, não é o luto, não é o respeito, mas uma tristeza que não vem de Deus, que paira sobre nós, um pessimismo que insiste em permanecer. Senhor Jesus, liberta-nos nessa manhã, que possamos voltar a Jerusalém como os discípulos e unidos em oração, porque foi assim que eles permaneceram, unidos em oração pela igreja, unidos em oração pela unidade, unidos em oração na confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a graça, Senhor, dá-nos a graça. Quiririera labalario, quiririera lamario. E é interessante que quando eles iam para Emaús, eles sozinhos nós não somos nada. Amém. Quando a gente afasta de Deus, afasta da igreja, quando nós nos refugiamos em nós mesmos, nos nossos medos, nas nossas tristezas, nas nossas inseguranças, nós não somos nada. Eles precisaram permitir novamente que o Senhor entrasse na vida deles. Eles tiveram que experimentar estar com o Senhor. E eles disseram, fica conosco. Mas tiveram que voltar para a igreja, voltar para dentro do seio da igreja que iniciava. Tiveram para iniciar junto com os apóstolos, com seus discípulos. Voltaram para ser ali juntos. A força da igreja, a força da comunidade, a força das pessoas em oração nos mantém de pé. Então nós queremos acolher você também que está na rádio nesse momento, que você está rezando conosco, que você está recebendo esta graça da visita do Senhor hoje. Talvez você se sentisse aí sozinho, você pode dizer, Senhor, vem estar comigo, fica comigo, Senhor, não me deixe nesse momento da minha fracasso, no momento das minhas derrotas, dos meus medos, estar só. Aqueles homens necessitaram, ele precisou de experimentar estar com o Senhor para resistir o abandono, de querer deixar tudo, de desanimar, de achar que as promessas de Deus não se cumpririam na vida deles, que aquelas palavras que Jesus tinha dito agora não tinha mais sentido, mas hoje eles tomaram de volta a palavra de Deus. Talvez você não está vivendo mais da palavra de Deus, da igreja, da comunidade. Talvez você está aí vivendo esta solidão, essa tristeza, este desamparo longe do Senhor. Hoje o Senhor te convida a voltar a beber desta fonte da graça, porque a hora que Jesus partiu o pão, os olhos deles abriram, eles reconheceram Jesus. Talvez você está afastado da Eucaristia, afastado da comunhão em Deus, deixou a sua vida se levar de qualquer jeito. Agora é o tempo da paz, que é o tempo de viver o novo de Deus em nossa vida, de trazer Deus para estar conosco, e nós estamos com o Senhor. Deus está sempre conosco, mas é importante que eu queira estar com o Senhor. Ele te convida agora a você a mergulhar neste momento de oração para estar com Ele. A imagem que o Senhor me dá, Padre Wagner, é uma imagem muito conhecida de um sonho de Dom Bosco, em que ele via a barca da igreja, sobre os dois pilares, sobre a Eucaristia, sobre Maria e o Papa ao centro daquela barca. E a barca, é claro, é agitada pelas ondas. Se nós formos pensar, hoje nós estamos vivendo uma cena assim, mas nós temos um Papa, e até não somente um, mas vários, mas o mais recente, na eternidade. Então nós temos um Papa
Papa Francisco, que sabe de todas as realidades, que toca e tocou nas realidades que vivemos atuais, de guerras e de problemas e de tantas coisas, que está diante de Deus, que está diante de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima. Então a igreja, a sua pequena igreja, a nossa igreja, pode estar até sendo agitada nas ondas, né? Sem saber por onde vai agora, mas ela está firme em nosso Senhor Jesus Cristo e diz a nós: não tenhas medo, não tenhas medo, porque o Senhor está conosco. E quando ele apareceu aos discípulos de Emaús, esta era a grande certeza que ele queria deixar depositado no coração daqueles discípulos. Eu estou convosco, eu caminho convosco, eu desvelo a vossa cegueira espiritual, eu faço você enxergar o que você não estava enxergando, eu estou do seu lado caminhando, você não está vendo, mas Jesus está contigo, caminha contigo, mesmo que você esteja aí, né, afobado, falando tanta coisa e comentando tanta coisa, para escutar o Senhor, que quer mostrar a você que Ele permanece contigo, Ele permanece com a igreja, Ele permanece conosco. Jesus estava tocando em uma mulher cujo esposo está internado numa UTI em estado grave. E aí, né, você começou essa semana de Páscoa tendo essa notícia, né? E agora? Eu estou sozinha, eu estou cuidando do meu esposo sozinha, eu não sei o que vai ser de mim. Essa palavra caiu muito forte no seu coração. O Senhor está do seu lado, não tenhas medo. Talvez o seu Emaús, o caminho do Emaús seja o caminho do hospital, não é que você está trilhando todos os dias. Não tenhas medo. Coloca a mão no seu coração e vai dizendo: eu não tenho medo, porque o Senhor está do meu lado. Porque o Senhor está do eu meu não lado. preciso temer a nada, porque Ele permanece comigo. Jesus permanece comigo. Jesus Repita permanece isso comigo. mais uma vez: Jesus permanece permanece comigo. Jesus permanece comigo. Ao ler essa palavra, eu sinto que o Senhor quer fazer com que nós entendamos que nós não podemos colocar a expectativa nos homens. Amém. Amém. Aqueles discípulos de Emaús, assim como outros, como Judas, por exemplo, o traidor, esperavam um líder político. Eles esperavam um Messias que viesse para libertá-los da escravidão, porque eles estavam subjugados ao poder romano. E ao morrer Jesus, aqueles que eles imaginavam que era esse Messias, esse libertador, eles se desanimaram, e como a palavra nos mostrou hoje, eles foram voltando para a sua vida antiga, para o seu vilarejo, desanimados. Ali falando um monte de coisa, como a Rogerinha diz, ela usou a palavra ruminando. Eles estavam ruminando, trazendo coisas ruins de dentro para aquela conversa e se afastando cada vez mais do lugar onde eles deveriam estar, que era com a igreja, com Pedro, com os apóstolos em Jerusalém. E nesse tempo eu e você corremos o mesmo risco, sofremos a mesma tentação de agora querer um Papa que tenha o molde, a conformação com a minha ideia, com a minha ideologia, do jeito que eu acho que tem que ser. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para te dar. Não vai ser do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer, nem do jeito que o outro quer. Vai ser do jeito que Deus quer. A igreja é de Deus. E é Deus quem escolhe o seu sumo pontífice, a cabeça da igreja. Não se deixe levar, como a Rogerinha dizia, por essas pseudo-profecias, diabólicas profecias que são divulgadas em Facebook, Instagram. Como você disse, né, Flávia, pelas coisas ruins que estão sendo comentadas. Exato. E que fazem mal. Ao contrário,
Firme-se na palavra de Deus. Ore pelo Papa. Agora estamos nesse tempo de luta. Oremos pela alma do Papa. A igreja nos coloca pelo menos 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo estão em luto, orando pelo nosso sumo pontífice, que agora está contemplando a glória de Deus. E não se preocupe com o restante. Os cardeais são conduzidos pelo Espírito Santo. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E a maior profecia Jesus já nos deu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que orar como aqueles 2 discípulos, voltarmos para Jesus, recebermos a Santa Comunhão, nos aprofundarmos na palavra, sermos de fato católicos, não de eventos. Nós não podemos olhar para a Semana Santa como um evento. Eu participei de um grande evento, de um grande acampamento, de um grande evento na minha igreja. Não, é a Semana Maior. Nós vivemos essa realidade com Jesus e temos que continuar com esse coração aquecido, como a Rogerinha nos dizia desde o início da oração, o coração aquecido em Deus. Faça essa experiência agora. Você que se sentou, convido você a se levantar de novo. Me desculpa, mas a gente está rezando. E na Canção Nova você vem para rezar. E nós vamos ajudar você a entender essa dinâmica. Eu sei que você vem visitar, você pode achar: não, estou só visitando. Não, eu tenho também uma boa notícia para você. Deus te trouxe até aqui para você rezar, para você experimentar Deus, para você ter o coração aquecido como aqueles 2 discípulos de Emaús, para você sair daqui com o seu coração aquecido, fortalecido na fé, sabendo que você é um católico de fato, que você tem uma igreja, que você precisa amar a sua igreja, que você precisa ser um homem e uma mulher de fé, que nós precisamos ser homens e mulheres de fé, que cremos na Eucaristia. Jesus estará aqui dentro de instantes, velado no véu do sacramento, mas a nossa fé nos diz: é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. O mesmo Jesus que ali diante daqueles 2 discípulos desanimados, abatidos, se revelou a eles. Ele vai se revelar a mim e a você também hoje aqui, mas é preciso a disposição do coração. Então vamos orando, assim como a Rogerinha ia orando conosco. Vamos orando no Espírito. Se você ora no Espírito, ore agora. Se você não orava, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo. Ser batizada no Espírito Santo. Receba os dons, os carismas, desde o dom menor, que é o dom de línguas, até o dom maior, que é o dom do amor, para você ser de fato um homem cheio do Espírito e uma mulher cheia do Espírito Santo. Ore, ore, levante a sua voz, sem medo, sem receio. No meio de nós, eu sinto que Deus quer se desvelar a nós, quer se mostrar a você que perdeu a fé, a confiança, que, como estávamos dizendo, colocou a confiança em homens e esperava de homens a solução do seu problema. Sim, vem, ó Espírito Santo de Deus, tirando de nós toda a cegueira espiritual. Você que achou que a sua solução seria por uma via e não será por essa via, Deus vai mostrar a via que Ele tem para você. Você que desanimou depois da ressurreição, do domingo de Páscoa, em que você teve notícias tão difíceis de serem digeridas da sua família, do seu meio ali social, de notícias que chegaram até você. Jesus, que Ele te liberte de todo esse mal. Você que adoeceu por causa de um problema tão sério, é hora de você se levantar no nome de Jesus e renunciar a esse espírito de pessimismo. Meus irmãos, ainda estamos na Páscoa, embora estejamos vivendo luto, mas há esperança para nós, há esperança para nossa igreja, há esperança para nossa fé, há esperança na nossa caminhada, e que neste ano da esperança, instituído pelo próprio Papa Francisco, o ano jubilar, que não percamos a nossa fé, que não percamos a nossa visão espiritual das coisas. Não olhe os fatos, olhe pela fé. Não fique parado nos fatos, fique parado na
fé, se detenha na sua fé. Eu continuo confiando, mesmo que a barquinha da minha vida esteja sendo assolada pelas tempestades. Senhor, permanece comigo. O Senhor permanece comigo. Ele está do meu lado, Ele caminha comigo, Ele vai para o emprego com você, Ele entra nesse hospital com você, mesmo que você não tenha esperança da recuperação deste ente querido. Ele entra nessa escola com você, professora, que vai se arrastando todos os dias para o seu trabalho, está desejando o novo de Deus. Não tenha medo, todos os dias Jesus está do seu lado quando você diz sim para cuidar dessas crianças. Jesus, nós te pedimos, renova a nossa fé e a nossa confiança, e Ele está vindo. Jesus está chegando no meio de nós, e que ao chegar Ele desvelde, a nossa cegueira, Ele retire de nós esse espírito pessimista, de tristeza, Ele coloque, Ele renove a esperança no nosso coração. Diga a Jesus: eu quero, Jesus, eu desejo isso. Senhor, explica para mim as Sagradas Escrituras, explica para mim, porque eu ainda não entendi todas as coisas. Eu sou pequena, eu sou frágil, Jesus, eu balanço, eu titubeio na fé, Jesus. Revela-te a mim, Senhor Jesus. Vamos pedir essa graça ao Senhor Jesus. Levante os seus braços, solte a sua voz. Ora lá Maria lá balarie, queira lá Mario malabalaria lá balarie lá Maria. Jesus está levantando a sua mão, esticando a sua mão para você que estava no fundo do poço de dívidas, de notícias ruins, pensando em morte, pensando em desistência, e é como se Ele desse um puxão em você hoje. Levanta, meu filho, eu estou contigo no dia de hoje, eu estou do seu lado no dia de hoje. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Diga isso com força: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Mais uma vez, com força, adoremos. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. E aplauda o Senhor. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Cantemos o início. Por entre aclamações, por entre aclamações. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu. Ao toque da trombeta, por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu. Ao toque da trombeta, adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Por entre aclamações o Senhor se elevou, por entre aclamações o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Mais uma vez, proclame: por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor
subiu ao toque, unido aos anjos e aos santos, proclamemos: adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. E agora, com seus braços erguidos em direção a Jesus, você aqui, você em casa também, louve a Deus agora, adore a Deus. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Ore no Espírito. Se você já ora no Espírito, adore a Deus em Espírito e em verdade. Mas se você quiser também com as suas palavras, vai dizendo: eu te adoro, Senhor, eu te exalto. A ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. Nós te aclamamos como Senhor e Deus da nossa vida. Nós te bendizemos, Senhor, porque vencestes a morte. Nós te glorificamos, Senhor, porque ressuscitastes e estás ao lado do Pai, Senhor, aonde preparaste um lugar para cada um de nós. Bendito seja, Senhor, glorificado sejas. Recebe a nossa adoração, Senhor, ainda que limitada, pequena. Recebe os nossos louvores, Senhor, ainda que eles não alterem em nada a tua realeza e o teu poder, mas nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Que bom que agora nós não estamos só. Se nós nos sentimos só, vazios, como os discípulos de Emaús que estavam sentindo vazio, como que alguém estava perdido, não? Que alguém que por tanto tempo estava com Jesus e de repente se sentiu perdido. Andava com Jesus todos os dias, via a presença de Jesus todos os dias e de repente se sentiu vazio, vazio de tudo. Muitas vezes nós nos sentimos vazios, mesmo que estamos às vezes em casa com a nossa família, às vezes lá no trabalho, às vezes no hospital, às vezes em tantos lugares. Às vezes a gente se sente tão vazio, tão sem expectativa, tão sem esperança. Há muitas pessoas sem esperança, desencantaram-se, perderam aquele brilho. Por muitos anos tiveram brilho, tiveram força, coragem, e de repente veio as tristezas, as angústias, os medos, as doenças, as dificuldades foram abatendo. E às vezes a gente se sente essa tristeza profunda na nossa alma, porque a gente se sente só. Aqueles discípulos estavam sentindo só, vazios. Hoje Deus veio para... E quando eles encontram com o Senhor, quando eles abrem os olhos e contemplam o Senhor, a alegria volta para o coração. O Senhor veio para estar conosco, para devolver alegria para o nosso coração. Reacender em nós esta chama de amor, dizendo: eu estou contigo, eu estou vivo. Você não vai viver sem mim, porque a sua vida está alicerçada na minha. A sua alegria é a minha alegria. O seu amor é o meu amor. A sua paz é a minha paz. A sua graça é a minha graça. A sua força é a minha força. O seu poder é o meu poder. Sem mim nada podeis fazer. Eu quero confirmar isso que o Padre está dizendo. Me vinha muito ao coração. Jesus dizendo: não temas, meus pequenos. Não temais, meus pequenos. Estarei contigo. Estarei convosco todos os dias. Dias ensolarados, dias nebulosos, dias mais fáceis, dias difíceis, eu estarei convosco. Jesus está dizendo isso a nós.
está dizendo isso a você que está com um filho internado. Essa criança tem por volta de uns 10, 11 anos. Ela tem cabelos escuros. Essa criança está inchada. E você está rezando por ela neste momento. Essa palavra é para você, não tenhais medo. Nesse dia nebuloso para você, eu estou do seu lado. Você também que está terminando um relacionamento, um casamento, são 15 anos de relacionamento. A dor é grande dentro de você. Jesus também diz a você hoje, não tenha medo, eu estou ao seu lado. Não tenha medo. Jesus também está tirando do coração de pessoas uma raiva. Eu não sei por que veio essa raiva sobre você, essa decepção. Desde que você entrou na semana da Páscoa, você está tomado de raiva, de rancor, de ódio. Jesus está libertando o seu coração nessa oração. Continue orando no Espírito, se abandonando, aquilo que o Padre Wagner nos conduzia. Se abandone, até estique os seus braços, né? Estenda até Jesus, como se quisesse ser pego no colo por Ele, conduzido por Ele. Você pode até dizer isso. Jesus, até aqui eu errei o caminho, eu me confundi, eu não acertei, mas eu me abandono em vós, Senhor. Como os discípulos de Emaús, eu quero caminhar com o Senhor do meu lado. E se eu estiver tomando a decisão errada, Jesus, que o Senhor tire a minha cegueira para que eu veja, que o Senhor me explique o caminho, como o Senhor explicou aos discípulos de Emaús. Que eu entenda, Jesus, os vossos desígnios quando eu tiver dúvida. Quando eu estiver me afastando da tua graça, traz-me de volta, Jesus. Eu me abandono em vós, eu espero em vós. Jesus, toca numa mulher que teve uma vida passada numa prostituição. E você ganhava muito dinheiro com a prostituição, com fotos, com publicações. E você resolveu na quaresma deixar tudo isso. Só que entrou essa semana e você viu que não tinha mais dinheiro. E que as coisas se apertaram para você. E você disse, eu vou voltar à minha vida velha. Porque eu não tenho de onde tirar dinheiro. Que Jesus desvele o seu olhar. Que Ele mostre a você, minha filha, vai por este caminho. Eu não te deixarei só. Não volta para a sua vida velha. Eu acho que Jesus está catando por aí muitos discípulos de Emaús que se perderam depois da Páscoa, que até viveram um tempo de quaresma forte, mas que hoje precisam ser, desculpe a expressão, né, catado por Deus pelo meio do caminho, que perdeu a esperança. Vem, Senhor Jesus. Ora labarixiri canta balari, alabarixiri canta balari. Ora labari canta balari, xiri canta balari. Ora labari, xiri canta balari, alabari, xiri canta balari. O Senhor está catando pessoas, né? Há quantas pessoas que hoje precisaria desta palavra? Quantas pessoas que levantou no dia de hoje precisando desta palavra, que estava caminhando já, para nossa, eu tive uma semana tão boa de Páscoa, vivi uma semana tão intensa, e hoje parecia perdido no tempo. Há muitas situações que nos levam a perder, a nos desviar do caminho, a mudar nossa rota. E quando a gente muda a rota, a gente se perde muitas vezes. Muitas vezes o nosso GPS não funciona. Não funciona bem.
Porque existe uma porta, existe um caminho de Deus. E sempre temos que lembrar que a porta do céu é a porta da igreja. Onde é a porta do céu? Como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou ter segurança? Como é que eu vou ter força? Como é que eu vou me manter de pé? Existe uma porta aberta para você. A porta da igreja é a porta do céu. É ali que Jesus espera encontrar com a gente. É quando você entra na igreja, o Senhor está te esperando para falar contigo, para te capacitar, para te curar, para te colocar de pé. Como você veio hoje, como você está aqui, a igreja é para isso. A Canção Nova é a igreja de Cristo manifestada para nós nos meios de comunicação. Porque Deus quer chegar à sua casa. Às vezes você não tem como chegar à igreja hoje, mas a igreja está indo junto de você, através desse momento de adoração. É o Senhor que está indo à sua casa, é o Senhor que está invadindo. Agora, aonde você estava, o Senhor está entrando nesse espaço para poder falar contigo, para estar contigo. Talvez você não soubesse, mas o Senhor arrumou um jeito novo de poder ir ao seu encontro, de trazer você de volta, para que você não se perca neste mundo, para que você não se destravie mais. Por isso Deus te deu uma sintonia com Ele. E hoje Deus está sintonizando a sua vida com a dele, por esse meio de graça e bênção que agora Deus te oferece, para que você, estejando na presença real do Senhor, você possa experimentar esta riqueza, esta graça, este voltar para o Senhor. Amém. Contemplar com seus olhos a glória de Deus. Os discípulos de Emaús tiveram que contemplar com os olhos dele o Senhor, ver com os seus próprios olhos quem estava na presença dele. Amém. Que Ele possa te dar a graça de hoje, você contemplar também a graça, a glória dele. Jesus, nós cremos. E eu sentia também nesta oração de nós pedimos para que Jesus fique conosco, como os discípulos de Emaús, que Ele fique com a sua igreja hoje, que Ele fique com os cardeais que estarão reunidos em conclave, que Ele fique com a nossa igreja, que Ele fique no dia de hoje com aqueles que estão doentes. Você também pode estender a sua mão para Jesus, entregar aquele que você vê que está sozinho, está enfrentando a doença, que está fazendo quimioterapia. Quantos eu tenho conhecimento? Gostaria de falar até os nomes de todos eles aqui, que estão hoje ali, na fila para ser atendido, para esperar o seu tratamento. Aquele que faz hemodiálise. Aquele que faz hemodiálise. 4 horas ali, Isso mesmo, Padre, que fica rezando por você, ali que está no hemodiálise, esperando o seu sangue ser filtrado. Sim. Que hoje seja o sangue de Jesus que vai passar na sua hemodiálise, Fica conosco, Senhor. Que o sangue de Jesus passe. Que não seja apenas um sangue, mas o próprio sangue de Jesus que entra nessa hemodiálise. Fica com o teu povo, Jesus. Aqueles que estão na quimioterapia, que eles estão fazendo transfusão de sangue, que estão recebendo a bolsa de Jesus, que eu faça essa transfusão de sangue com ele. Que seja o teu sangue redentor que entra. Toca no Senhor com as tuas mãos. Sim, que seja a tua mão, Senhor. Aqueles que estão precisando de uma cirurgia no dia de hoje, que vão passar pela cirurgia, que seja a tua mão poderosa, que o Senhor que vai dirigir os médicos para aquela cirurgia. Fica conosco, que seja o Espírito Santo, que você que faz quimioterapia, que seja o Espírito Santo que faça esta quimioterapia nesta área afetada por essa doença. E nós clamamos a Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica do lado, Jesus, de cada um que sofre no dia de hoje, de cada um que se sente só, Senhor, daquele que perdeu o emprego hoje. Você pode dizer: fica comigo, Jesus. Fica comigo, Senhor, nessa casa, sozinha. Você
que está, né, tendo uma crise de pânico e não consegue nem sair de casa, vai dizendo isso a Jesus: fica comigo, Jesus, aqui. Pega esse trem comigo, pega esse ônibus comigo, Jesus. Vai comigo neste lugar, fica comigo, fica do meu lado, Jesus. Caminha comigo, que todo medo, incerteza, não é, pavor, insegurança, solidão, no nome de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, seja liberto no meio de nós, que toda dor insuportável também, que a própria mão de Cristo, a mão chagada, a mão aberta de Cristo, alivie essa dor que você sente tão grande. Você que está chorando de dor hoje, está pedindo a Jesus: fica aqui comigo, Jesus, porque a dor é insuportável. Eu não consigo. Que Jesus esteja aí do seu ladinho, onde você está. Ora labaricanta, balaria, labalaria, vá tocando o lugar onde você tem essa enfermidade. Quem sabe é uma enfermidade da alma, do coração. Toque o seu coração agora. Quem sabe essa depressão, essa síndrome, essas fobias, como a Rogerinha ia conduzindo. Quem sabe esses medos. Coloque a mão sobre o seu coração. Mas se você tem uma enfermidade física, toque agora. Já não são as suas mãos, é a mão chagada de Jesus, porque por suas chagas nós fomos curados. Pela fé, somente pela fé, você vai tocar essa enfermidade, crendo que é o próprio Jesus quem toca essa enfermidade. E se Jesus toca, ela é curada. Se Jesus toca, essa enfermidade tem que ceder, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. É a Ele que nós nos rendemos. É diante dEle que nós nos prostramos e depositamos todas as situações que trazemos no coração. E é Ele, Jesus, com a sua bênção que sela toda a graça, toda a cura, todo o milagre que Ele está concedendo a nós, e que você vai poder testemunhar o que Deus fez, o que Jesus realizou em seu favor nesse dia. Se você pode, aonde você está, dobre os seus joelhos agora, preparando-nos para recebermos essa bênção poderosa, cantando juntos. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar, e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu nos destes o pão que contém todo sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Especialmente você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de rádio. Agora dobre os seus joelhos aonde você está, Padre Wagner, empunhando o ostensório onde está o nosso maior tesouro. Jesus vai nos abençoar. Aplaudamos o nosso Rei, poderoso, Obrigada, vivo, Jesus. Ressuscitado. Obrigado, Jesus. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Adoremos a Deus.